Boa noite aí, meus queridos irmãos em Cristo, visitantes desse canal, Caminhando em Verdade. Nós vamos agora para a segunda parte, do vídeo, que é sobre Saindo do Sistema Religioso, parte 2, Quem acompanha aí o canal, ou está acompanhando, viu que no último vídeo a qual eu fiz aí, que é o parte 1, se você não assistiu a parte 1, assista a primeira parte 1 e depois continua neste daqui, Então, eu estava falando sobre a saída, Por que está tendo esse êxodo, essa saída gigantesca, Essa saída gigante, vamos dizer assim, das igrejas no geral. E no primeiro vídeo eu explanei muitos pontos, inclusive motivos diversos e variados, a qual acontece, de muitos irmãos estar saindo, e com o advento da internet também está facilitando muito isso, Por quê? Porque a comunicação chega em todos os lugares do Brasil. Então isso facilita muito. E nessa segunda parte do vídeo eu quero trazer a continuidade do assunto, lembrando aí de que as pessoas que nos chamam de desigrejados, eles não estão tendo entendimento de fato do significado do que é igreja. Aí alguém poderia dizer assim: como não? Pode refutar aqui embaixo, teólogos, estudiosos, vai falar, esse rapaz é um ignorante, o Fábio é um ignorante, esse irmão aí que está apresentando esse vídeo, é um ignorante, porque nós sabemos sim o que é igreja, nós sabemos que igrejas são pessoas. Na verdade, como eu já disse, são pessoas congregadas, onde se forma um corpo, onde Cristo é o cabeça. E aqui, meus irmãos, nós queremos de fato passar a verdade. Podemos até errar, podemos até estar enganado em algum assunto, mas jamais passando algo contra a verdade da Escritura. Então, é nisso que eu apoio muito esse canal. E hoje eu quero continuar citando o que significa tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, alguns anos atrás eu participava de uma igreja neopentecostal, ou tradicional na verdade, inclusive ela hoje em dia está tornando pentecostal, uma coisa que eu estou até achando estranho tudo isso, mas tudo bem, o caminho que estava seguindo, e com a novidade, tão aflorada da questão da nova tendência pentecostal, da tendência da teologia da prosperidade. As igrejas tradicionais estão ficando vazias, como eu já disse no primeiro vídeo também sobre isso. E ficando vazia, o que acontece? Perde dinheiro, perde membro, porque não é mais convertidos a Cristo, e sim convertido à denominação comum, Hoje em dia as igrejas estão esquecendo de apresentar, uma boa parte das igrejas, não estou dizendo de todas, das sinceras igrejas, dos sinceros irmãos que estão aí, daqui até a China, se reunindo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou falando aqui também da fé das pessoas que estão lá, que creio que são ovelhas do Senhor, mas estou falando de denominações que querem a cada dia ostentar o seu status, crescer o seu império, investir na construção física e não na construção orgânica, que é a igreja do Senhor,
um organismo vivo, a qual se fala, se anda, se move, é capaz de amar uns aos outros. E são verdadeiros absurdos que nós vemos hoje em dia. Nós vemos pessoas gastando muito dinheiro com ar-condicionado. Alguém poderia falar, mas não deveria ter ar-condicionado? Sim, mas não luxuosos como nós vemos por aí. Também, muito sistema gastando dinheiro com mais igreja, esquecendo de ver os irmãos que estão dentro da denominação, que estão necessitados, muito desempregados, e mesmo assim cobra o quê? O dízimo deles. Se nós abrirmos, por exemplo, e eu vou entrar já no tema, eu falei que nesse canal eu não vou ter edição, né? Não vou preocupar com edição, porque editar vídeos leva muito tempo e eu não tenho esse tempo, até porque eu tenho outros afazeres, né? Eu trabalho fora da reunião do Senhor. Final de semana eu tenho envolvimento com os irmãos em Cristo, em lares, né? Não é célula. Só para começar, o livro de Malaquias, por exemplo, que é o livro mais usado. Então, logo no primeiro capítulo de Malaquias, que eles leem sempre o capítulo 3, no primeiro capítulo, no versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor, o Yahvé, a Israel, por intermédio do profeta Malaquias. Então, o que nós estamos lendo o contexto? A palavra do Senhor para Israel. Não para eu ou para as nações dos gentios, mas para a nação Israel. E aí eles vêm com o famoso texto de Malaquias, né, capítulo 3, né, do versículo 10, do versículo 10, né, mais ou menos, que é o tradicional, né. Nessa versão de Jerusalém diz assim, vamos ler do versículo 6, né? Malaquias 3, capítulo 6 diz assim: sim, eu, o Senhor, não mudei, e vós não deixais de ser os filhos de Jacó. Então está falando ainda da nação Israel. Desde os dias dos vossos pais vos afastastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: como voltaremos? Aí aqui a versão está: pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais. E dizei: em que te enganamos? Ou em que te roubamos? Né? Depende da versão. Por isso que é complicado pregar como eles pregam por aí. Está roubando Deus, né? De uma certa forma, tem versões aqui que fala enganar, né? Aí ele diz: em relação ao dízimo e à contribuição, vós estáis sobre maldição e continuais a me enganar, vós, toda a nação. Trazei o dízimo integral para o tesouro, ou a casa do tesouro, né? A fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, para que vê se eu não abrirei as portas, as janelas do céu, e derramarei sobre vós bênção sem medida. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos, né, do vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqui Deus está falando para a nação de Israel, para as tribos de Israel, que elas não estavam trazendo os dízimos e as ofertas da forma correta. Por causa disso, Deus estava dando
uma palavra profética por meio de Malaquias à nação de Israel, porque eles estavam fazendo de uma forma que não agradava a Deus e de uma certa forma roubando o alimento que poderia estar na casa do tesouro, que serviria para alimentar não só os levitas, mas também os órfãos, os estrangeiros e os necessitados. E então, muitos aqui pregam uma palavra dessa, ameaçando os irmãos de hoje, ameaçando, dizendo que o diabo vai estar na sua casa, vai estar na sua panela, se você não der o dízimo, vai ser amaldiçoado. Eles amam falar isso para o povo, e o povo fica com medo e acaba entregando. Não pelo entendimento, mas por medo. Aí eu te digo, quando vai alguém bem de vida numa congregação dessa, eles pregam o quê? A prosperidade. Quando vai alguém mais simples, né? O que eles pregam? O diabo, né? E para prender, para trazer medo na vida das pessoas. E eu te digo, meus amados, o devorador é o gafanhoto devorador, aonde, quando era repreendido, as frutas, a vide, o campo de Israel, ele dava com abundância o seu fruto. Quando não era repreendido, naquele ano não tinha lavoura, era uma escassez e o povo sofria. Nós temos que estar atento ao contexto. Mas alguém poderia lançar aqui embaixo, mas Jesus apoia o dízimo, não é isso? Será que ele apoiou o dízimo? E qual o contexto que ele apoiou o dízimo? Mateus 23, 23, né? Todo mundo usa esse texto. Mateus 23, 23. Vós, escribas e fariseus, vós sois hipócritas, porque vocês dá 10% do cominho, do arruda, do hortelã. Devieis fazer essas coisas, mas sem omitir a misericórdia, a fé e o amor, né? Ou a caridade, depende da versão. E alguém falando, tá vendo? Jesus não falou que não deveria dar dízimo. 2 pontos aqui nós vamos observar. E o segundo ponto nós vamos terminar no terceiro vídeo dessa série, porque eu não quero deixar esses vídeos muito longos. Eu vou aos poucos trazendo aqui, e quem quiser acompanhar vai acompanhando aos poucos a palavra do Senhor. O primeiro ponto é que Jesus está ainda vivo, né? Nem pastores entendem, porque aprendeu errado e acaba ensinando errado. Na lei vigente de Israel, a lei do antigo pacto ainda vigente, onde havia sacrifício, havia o templo, havia o sacerdote físico, havia os escribas, fariseus, saduceus, judeus, no geral, todos eles judeus, tinha sim, por obrigação, de dar o dízimo. E eles se preocupavam em dar o dízimo dos menores produtos, né? Frutos, das hortaliças, né? Vamos dizer assim, do cominho, do arruda, que eles gostavam de cultivar. Mas esquecia de colocar aquilo ali, de fato, em espírito, da plenitude do espírito que a qual viria depois Jesus trazer, após o ato da cruz, pelo Espírito Santo. Porque fazia aquilo meio por uma obrigação, ou porque a lei ordenava, mas esquecia da fé, do amor e da caridade ao próximo. E é isso que as pessoas não entendem. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender que Mateus, Marcos, Lucas e João não são o Novo Testamento. Então, logo, você não pode pegar Mateus 23, 23 e dizer que Jesus está apoiando isso. Aí, daqui a pouco, vem os irmãos falar sobre Abraão, sobre a graça de Abraão, que o dízimo não está sobre a lei, mas está sobre a graça. Mas nós devemos estudar bem as Escrituras, meus irmãos. Muito bem as Escrituras. Porque tem muita coisa complexa para a gente observar. E, com certeza, quem procura a verdade sempre achará a verdade. Na igreja do Senhor, a partir
das congregações em nome de Jesus Cristo, após a descida do Espírito Santo de Deus, não tem pastores no Brasil que prova que a igreja do primeiro século recolhia dízimo, ou que pelo menos tem um versículo que eles pedem para fazer o ato do dízimo. Não tem nenhum que pode provar isso. Amém? Deixem o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acompanhe. Eu ainda estou começando, muito sem jeito, desengonçado, me achando aqui nas palavras, procurando a melhor maneira de compartilhar o que eu venho observando há mais de 8 anos. E eu só estou apenas começando tudo isso. Com certeza Deus, pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, Ele vai nos dar muita sabedoria ainda para que esse canal chegue em muitos lugares, para que não venha a trazer um engano nas ovelhas que pertencem a Jesus e não às igrejas, às denominações que se apresentam por aí. Sendo assim, divulgue. Eu sei que todos vão assistir, uns vão gostar, outros vão julgar, e todos estão nos seus devidos direitos de observar esse canal, essa ideia de levar a verdade para as pessoas. Cada um vai levar de uma forma, uns vão refutar, outros vão gostar. Só que o meu objetivo aqui é de fato passar o que eu venho observando. É de fato passar coisas que, por exemplo, se eu for falar aqui, eu vou ter muitas refutações aqui embaixo. Vamos chamar de seita, vamos chamar de louco. Por exemplo, hoje em dia eu não vejo, por exemplo, necessidade de batismo em água. Mas se o irmãozinho falar, eu quero entrar na água, primeiramente nós devemos observar se ele de fato foi convertido a Jesus Cristo, se ele entendeu o ato de Cristo. Então sim, você molha o irmãozinho. Porque o ato de fazer membro, lembra, é para colocar na igreja que prende no sistema religioso. Porque quando você crê de coração, você é salvo, você é selado, você é cheio da unção de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Então, boa noite, não quero alongar muito esse vídeo, já passou do tempo. Então, até o próximo vídeo, no terceiro vídeo, saindo do sistema religioso, parte 3, onde eu vou continuar abordando sobre a questão do Velho Testamento e do Novo. Vou falar um pouco mais do dízimo, vou falar sobre as ofertas, como que se de fato as igrejas do primeiro século viviam. E detalhe, vocês vão cair, a boca vai descer quando vocês ouvirem eu dizer, e pela palavra, que até mesmo as ofertas comuns de dinheiro não se deve estar dando todas as vezes que se reúne em uma igreja, porque tem que ter um propósito e uma necessidade. Então nós vamos explanar muito sobre isso. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, e não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, como eu já disse antes. Boa noite e um abraço a todos, fique com Deus.